Olá, pessoal. Agora a gente vai começar a unidade 3 de História. Peguem o livro didático de História, tá? Então, a gente começa na página 66, os povos antigos e a religião. A religião é uma coisa que sempre existiu, tá? Por que a religião existia? A religião sempre existiu para buscar explicações sobre a vida, tá? Então, através da religião era possível propagar valores e costumes. Então, a religião é uma coisa que faz parte da cultura imaterial, porque é um valor que foi transmitido para a gente de geração em geração, tá? Lembram? Cultura imaterial. Mas os vestígios que a gente tem dela são culturas materiais. Então, a gente tem templos, tá? Que são uma cultura material que demonstra como a religião foi sendo feita, artefatos, tá? Tudo isso é uma cultura material deixada pela religião, um traço da religião no nosso histórico cultural. Vamos ver como cada povo se relaciona com a religião. Então, existem tipos de religião, principalmente as atuais, tá? Essas atuais estão na página 66, 67 e 68. Depois vocês façam uma leitura detalhada, porque tem algumas informações sobre algumas religiões atuais. Então, existem três classificações para as religiões. Elas podem ser monoteístas, politeístas ou não teístas. Então, todas elas têm esse final teístas. Então, por quê? Qual é a diferença de uma para outra? A diferença é a quantidade de deuses. Religiões monoteístas partem da crença em um único Deus. As politeístas têm a crença em vários deuses e a não teísta não há Deus nenhum. Os exemplos de religiões monoteístas hoje são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Agora, um exemplo de religião politeísta: as religiões das sociedades indígenas e o hinduísmo, lá na Índia, tá? Não teísta, o budismo. Nessas páginas 66, 67 e 68, vocês vão ver algumas características dessas religiões que eu citei como exemplo. Religiões primitivas, está na página 69 esse conteúdo, começa lá. Então, os primeiros grupos de seres humanos eram politeístas. O que é isso mesmo? Isso, acreditam em vários deuses. Então, o que levava elas a serem politeístas? O ser humano ainda não tinha o conhecimento que a gente tem hoje em dia sobre os fenômenos da natureza, sua formação. E aí, o que eles faziam quando acontecia uma chuva, uma tempestade? E aí? Esses fenômenos atrapalhavam, às vezes, a sobrevivência desses homens primitivos. Eles acreditavam que os fenômenos naturais eram a demonstração de algum tipo de poder dos deuses. Então, eles começaram a criar rituais como forma de homenagear os deuses, garantindo assim que os deuses não prejudicassem sua sobrevivência. Era uma forma deles entenderem o que estava acontecendo na natureza e tentarem garantir a sobrevivência. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de templos de diferentes religiões, tá? Aqui a gente tem os zigurates, que são dos sumérios, lembram? As construções dos sumérios. Temos uma mesquita, que é proveniente da religião do islamismo, e uma igreja, que vem do catolicismo. Então, continuando, pegando o gancho aí dos zigurates. A religião na Mesopotâmia, que tinham os sumérios, os babilônicos, os assírios e os caldeus, era politeísta. Cada cidade-estado tinha um jeito de fazer, tinha um jeito de organizar essa religião, mas no total, uma característica geral desse povo que vivia na Mesopotâmia era o politeísmo. Eles então adoravam deuses associados a elementos da natureza
E os zigurates, que a gente viu a foto anteriormente, eram um templo religioso, uma sede administrativa do governo e um armazenamento de produção agrícola. Então, o que isso significa? No topo dos zigurates eram realizados rituais para esses deuses da natureza. Dentro dos zigurates existiam os reis, a rainha, e dentro dos zigurates também era armazenada a produção agrícola. O Estado, nessa época, era teocrática. O que isso significa? Então, para fortalecer o poder das cidades-estados, eles usavam a religião. Então, o rei foi escolhido pelos deuses para governar, e não havia separação entre a religião e o Estado. Isso fazia com que as pessoas não duvidassem do poder do rei, tá? Eles não falavam, mas por que esse rei está aí? É porque Deus quis, é porque os deuses quiseram, os deuses o escolheram. Então, ninguém ia contra a escolha do rei, ninguém ia contra a figura do rei, porque o rei foi escolhido por Deus para estar lá para governar a gente. Continuaram a seguir os mandamentos do rei como se fossem mandamentos dos deuses, uma forma de fortalecer o poder do Estado perante a população usando a religião. Então, continuando, religião no Egito Antigo. Está na página 72, vamos colocar bem no cantinho aqui. Então, na página 72. Então, a religião no Egito também era politeísta, a gente só vai trabalhar as religiões politeístas por hoje, tá? Uma característica do Egito Antigo: os deuses eram antropomórficos. O que isso significa? Que eles tinham uma característica de metade animal, metade pessoa, tá? Então, tinha uma mistura entre a figura humana e a figura animalesca. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, então por isso eles tinham as pirâmides e lá dentro eles mumificavam os faraós e as pessoas da nobreza que podiam pagar pelo processo de mumificação, colocavam essa pessoa dentro da pirâmide com pertences, joias, comida, para que ele vivesse bem após a morte, quando ele retornasse do mundo dos mortos, tá? Então, o faraó, para eles, a figura do faraó, que era o governante, era a encarnação do próprio Ra, que era o deus Sol, esse representado aí na figura. Então, ninguém questionava os dizeres do faraó, porque ele era a encarnação do deus Ra. Então, as pirâmides funcionavam como grandes túmulos, cheios de riqueza. As imagens pintadas nas paredes das pirâmides, dos palácios, tá? Então, representam os deuses egípcios. Vejam, todos eles têm traços animalescos juntamente com traços humanos. Isso é uma característica dos deuses do Egito. A religião na Grécia. A Grécia também era politeísta, acreditava em vários deuses, e eles tinham lendas que explicavam a origem do mundo e da humanidade, a influência nos fenômenos da natureza e nas ações humanas. Então, tinha o deus da guerra, tinha lendas sobre a curiosidade, tá? Tinha lendas sobre sabedoria, lendas sobre festas, tá? Então, os deuses viviam no topo do Monte Olímpico, que estava em Olímpia, e o mais poderoso deles é Zeus, o deus do trovão, e ele tem vários sentimentos humanos e tinha um contato muito bom com os humanos, sendo até que em algumas passagens das lendas gregas, Zeus vem até a Terra, tá? Passeia por entre os humanos. Então, os gregos cultuavam os deuses com templos e rituais, e um ritual muito importante foram os Jogos Olímpicos, que são uma cultura imaterial que a gente traz até hoje. Também temos Jogos Olímpicos hoje. Não funcionam como as Olimpíadas da Grécia Antiga. Tem algumas coisas muito parecidas, tá? E que vale a pena pesquisar. Então, a gente tem atividades.
Leia as páginas 66, 67 e 68 sobre, então, as religiões contemporâneas. Complete as informações sobre os zigurates, que está na página 71. Responda às páginas 74 e 75. Leia o texto da página 79 sobre os Jogos Olímpicos gregos. E vocês vão pesquisar algumas informações sobre os nossos Jogos Olímpicos. E completar o quadro, comparando os Jogos Olímpicos dos gregos com os Jogos Olímpicos que temos hoje. Depois, na página 80, tem um quadro onde vocês vão escolher só um, tá? Um dos deuses citados no quadro, pode ser egípcio ou grego, e vão responder aos dois itens que tem, e vocês vão colar ou desenhar a representação do deus que vocês escolheram na página 81, que tem um espacinho lá para desenhar ou colar, tá? Qualquer dúvida podem me chamar. Beijos, até mais.